Quem crê, diga amém. Aplauda o nosso Deus bem forte. Bem forte que Ele merece. Glória a Deus. Sentem-se, por favor. Sejam bem-vindos. Que bênção. Maravilha. Quem está feliz aí, diga graças a Deus. Que bom estarmos aqui sendo completamente impactados, né, irmãos, com as bênçãos do Senhor. Nós vamos agora para este momento crucial também do nosso culto, importante ouvir a palavra de Deus. Então esteja bem atento, aquela alegria tão grande em ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, amém? Eu vou abordar aqui na nossa mensagem desta sexta-feira forte, dessa sexta-feira de libertação, o seguinte, irmãos, firmados em Deus, amém? É algo importante a ser praticado, ou seja, fazer parte das nossas vidas. Nós cristãos que queremos uma vida bem-sucedida e queremos ver o cumprimento da palavra, da promessa de Deus, nós precisamos, em nome de Jesus, termos essa segurança, ou seja, olharmos para nós e ver e entender que eu sou aquele que estou firmado em Deus. Amém? Você pode observar e analisar com a pastora Tenielma, em meio à sociedade que nós estamos inseridos, quando nós temos sido bombardeados de todos os lados. Os inimigos têm se levantado de todas as formas para querer nos destruir, para querer nos parar e nos impedir de alcançarmos uma vida, irmãos, bem-sucedida. Então, o que ele puder fazer para não permitir, ou seja, não deixar você estar cada dia firmado em Deus, ele vai fazer. Ah, pastora, Deus me livre de saber de uma coisa dessa. É necessário. Nós precisamos nos conscientizar. E uma vez nos conscientizando disso, irmãos, nós precisamos verdadeiramente ter as práticas necessárias, ou seja, as práticas da palavra de Deus, para exatamente nós, irmãos, estarmos nesta condição de um ser humano, de um indivíduo, de uma criação de Deus. Quem é criado por Deus aí, diga amém, Jesus, né? Estar firmado mesmo no Senhor. E o que é estar firmado em Deus? É eu estar verdadeiramente ali, irmãos, né, unido a Deus, unido à sua palavra. Diga amém, Jesus. É eu demonstrar mais do que nunca, irmãos, que eu estou numa vida numa caminhada melhor, que eu não vou vacilar. Eu não vou tremer diante do problema, eu não vou tremer diante da situação. Ou seja, uma palavrinha que eu quero destacar bem também na mensagem: eu não vou retroceder. Eu vou ficar firme, essa firmeza que vai me permitir a cada dia prosseguir, avançar. Mas assim, analise com a pastora Tenielma, preste bem atenção na mensagem. Quantas pessoas, irmãos, desde avançar, de prosseguir, estão o quê? Retrocedendo. Você observar e assim analisar com a pastora Tenielma, eu digo, pastora, olha, é meio que desafiador, é meio que difícil. Porque é cada situação que tem acontecido na minha vida que a vontade que eu tenho é de desistir. A vontade que eu tenho, pastor, é de realmente andar para trás, sabe? Largar tudo, jogar tudo para o alto. Olhe para a pastora Tenielma. Essa não é e nunca será a saída, irmãos. Lembra o que eu falei outrora? O diabo, ele não quer ver você conquistando. Ele sabe que a partir do momento que ele olha para mim, ele olha para você e nos ver, irmãos, ali caminhando, firmado em Deus, todas as nossas práticas estão permitindo a cada dia um avanço e uma vida com Deus. Você constrói, você reconstrói, você avança, você conquista. Diga amém. Trazendo para a nossa vida cotidiana, de lutas e desafios, você está ali lutando, você está orando, aí você, irmãos, ali leva o seu filho, leva a sua filha na presença de Deus, para ser liberto, para ser salvo. Você está ali sendo bombardeado por uma enfermidade, um exemplo, e você está ali se posicionando firmado em Deus, e essa doença não te destrói, essa doença não para você, pelo contrário, você ora, você clama, você se unge, você vem para a igreja, você faz campanha, e você aprende diante de Deus, e aí tem ele lá, furioso. Porque sabe que a partir da proporção que você vai tendo essas práticas, e que a cada dia, mesmo com a luta, mesmo com o desafio, você se firma mais ainda em Deus,
Ele sabe que a cada dia você só vai, irmãos, produzir. E o resultado vai ser, promissor, vai ser grandioso. Você vai poder contemplar e ver a promessa do Senhor se cumprindo, mais uma vez eu declaro, na sua vida. Jamais vai querer que, uma vez você diante de um problema, diante de uma situação, jamais vai querer que você esteja disposto. Aquela firmeza em Deus, eu vou conseguir, vou avançar, tudo vai dar certo. Não, Ele quer que você fique chorando, choro amargo, que você fique ali, irmãos, verdadeiramente ali cabisbaixo. E volto mais uma vez a dizer, largar tudo. E esse largar tudo, de acordo com o contexto que você está aí, né, da situação, família, saúde, prosperidade, enfim, das áreas da nossa vida que estamos aí, infelizmente, sujeitos. Nós temos um exemplo assim, fantástico, irmãos, extraordinário. Paulo, um grande homem de Deus. Muitos têm aí conhecimento, sabem que Paulo foi um homem perseguidor de cristãos. E depois ele passou a ser perseguido por amor a Cristo. Houve assim uma transformação extraordinária na vida de Paulo. E verdadeiramente é um personagem que deixou assim um grande exemplo para a gente. E aí é muito interessante porque ele teve a oportunidade de ensinar e de instruir uma igreja chamada, irmãos, a igreja, né, de Filipos, ou seja, os filipenses. Os filipenses foram aqueles que, irmãos, tiveram assim um papel crucial, importantíssimo na vida de Paulo. Os Filipos foram aqueles que ajudaram, que nos momentos mais difíceis de Paulo supriram ali as suas necessidades, ou seja, foram completamente usados por Deus. Diga amém? E uma vez ele sendo ali usado por Deus para, irmãos, abençoar, para ali fazer ali um diferencial na vida dele, Paulo estava ali com uma grande missão. E Paulo ensinou aquele povo. Paulo mostrou a verdade para aquelas pessoas. Permitiu que eles verdadeiramente tivessem ali uma vida em Deus, para que eles pudessem caminhar e o alvo que é a vida eterna, uma vida com Jesus, amém? Uma vida com o Senhor. Só que de acordo com todo o contexto da história, houve um determinado momento que Paulo teve conhecimento que esta igreja, ou seja, os Filipos, estavam em um momento muito difícil. Mas eles haviam aprendido, eles já tinham tido o privilégio, uma experiência fantástica com Deus, de aprendizado, de ensinamentos, diga amém? Mas é assim, irmãos, olha para a pastora Tema, a gente aprende, nós temos momentos maravilhosos com Deus, o cristão tem a oportunidade de conhecer o certo e o errado, sim ou não, levante as mãos, mas isso não nos impede, irmãos, infelizmente, de sermos tentados. Isso não vai, irmãos, nos impedir de alguma forma surgir situações para querer nos levar para o pecado, nos levar para o erro. E a realidade é que muitos aprendem, muitos têm conhecimento da verdade, mas o que acontece? Desde permanecer firme, que é o contexto que eu estou aqui destacando bem aqui na mensagem, não. Acaba se esquecendo, talvez não seja o seu caso, preste bem atenção, mas é fato isso. E aí que eu quero que você entenda, povo de Deus, independente do que possa surgir na nossa caminhada, possam surgir outras doutrinas, coisas que vêm para querer confundir a nossa mente, para matar os ensinamentos que nós temos aprendido em Deus na nossa caminhada. Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos reconhecer que não dá para ir para trás, não dá para retroceder. Então, o raciocínio, Paulo se preocupou, porque estava sendo ali, infelizmente, ou melhor, o povo estava sendo bombardeado pelas falsas doutrinas. Com outras palavras, e agora? Aquele povo que aprendeu, eles vão ter que ter muito cuidado, para eles não lançarem fora, não jogarem fora tudo aquilo que eles aprenderam. E ele tinha um carinho, irmãos, um apreço muito grande ali pelos Filipos. E não só porque ele praticou, mas é o amor mesmo pelas almas. Diga amém? Você ensina, você instrui, e você quer o melhor para o outro. Esse é o certo. E aí, que na leitura bíblica, toda essa parte introdutória da mensagem, você vai analisar com a pastora Teniama exatamente no livro de Filipenses, por gentileza, vamos lá.
capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4. Quem encontrou, diga graças a Deus. Pronto. E aqui está escrito: portanto, meus amados, versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Aí ele diz: estai assim, firmes no Senhor, amados. Como eles tinham que estar? Firmes no Senhor. E quando Paulo ministra, ele libera esta palavra, ele permite ali os filipos ter essa compreensão. Eles pararem para analisar que, independente do que eles pudessem estar enfrentando, aquilo que eles estavam ali de alguma maneira sendo bombardeados, que pudessem querer, vamos lá, enfraquecer sua fé, de querer gerar de alguma forma dúvida no seu coração, né? De levá-los para um caminho, irmãos, tortuoso, fora daquilo que eles haviam aprendido. Eles precisavam ali jogar no lixo, eles precisavam ali rejeitar. E o ensinamento, a instrução era: firmes aonde? No Senhor. Estar firme no Senhor é não vacilar, é não tremer. Estar firme no Senhor é verdadeiramente, irmãos, não permitir com que nada, mas que nada neste mundo, nesta vida, nos separe do amor de Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela fica, ela permanece. Ah, pastora, mas é difícil, é uma luta constante, é isso, é aquilo. Todas essas opções, elas precisam ser jogadas fora. Precisam ser o que? Rejeitadas. Porque olhe para a pastora, irmãos, é firmados em Deus, é firmados no Senhor, que nós vamos contemplar a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Pode ser o dia mais difícil que for, mas Deus vai estar lá para te abençoar. Deus vai estar lá para mudar a sua história. Deus vai estar lá para proteger, para estender as suas mãos. Diga amém, Jesus, e derramar nuvem. Irmãos, preparar uma nuvem cheia de chuva de bênçãos para você. E aí, desenvolvendo a mensagem, eu vou aqui relatando alguns exemplos fortes, inclusive até o exemplo de um personagem que estamos estudando, que o pastor entrou esse ano, dando continuidade aí, irmãos, trazendo revelações fortíssimas para a gente. E uma das coisas que tem se destacado é que o povo de Deus vai triunfar. Amém? Mas para aqueles que verdadeiramente estão, irmãos, na fidelidade, aqueles que procuram conhecer a Deus verdadeiramente, diga amém? Tá, eu não vou fugir aqui do contexto da mensagem, mas só aqui para lembrar. E destacando na mensagem, a coisa que estamos estudando, o exemplo desse personagem, qual, pastora? Exatamente o Daniel. Analise com a pastora, Daniel tinha tudo, infelizmente é fato, de tudo que ele estava vivendo, do que ele estava passando. Um homem que, irmãos, recebeu ensinamentos fortes na sua caminhada, na lei do Senhor, princípios bem relevantes em Deus. Mas o que aconteceu? Daniel foi levado para morar no cativeiro da onde? Na Babilônia. Que desafio. Lá estava em um local, em um lugar, irmãos, onde ele tinha toda a oportunidade. Surgiu, essa é real, a oportunidade de, irmãos, abandonar todos os princípios e viver aquilo que, de alguma forma, aquele lugar na Babilônia apresentava. E ali o que acontecia? Adoravam a deuses falsos, seguiam, irmãos, ali práticas religiosas corruptas, enfim, predominava mesmo ali, irmãos, o pecado. Essa é a realidade. Mas é lindo de se ver no contexto da história todo o comportamento e atitude de Daniel.
Porque como todos conhecem, vamos relembrar, ele foi um homem que decidiu não se contaminar. Isso é, irmãos, aqui relatado, está sendo batido na tecla e vamos lá, e vai ser colocado em todo o tempo. Ele decidiu não se contaminar. Meu Deus, isso é muito especial, irmãos. E toda essa trajetória, todas essas práticas acertadas da parte de Daniel só contribuiu, permitindo com que esse homem a cada dia se tornasse forte e preparado ali para vencer e vencer tudo aquilo que pudesse surgir diante dos seus olhos. E surgiu. Porque veio, irmãos, um decreto que nem um homem poderia, irmãos, fazer nenhum tipo de pedido a homem algum. Não podia fazer pedido a Deus, não podia fazer pedido a ninguém. E Daniel, tendo conhecimento, ele, irmãos, desistiu, ele olhou para trás, porque quando ali ele soube que havia esse decreto, ninguém podia fazer pedido algum, e a Bíblia diz que era por 30 dias, porque esse que fizesse, que buscasse, que se colocasse, seria morto, ou seja, seria lançado na cova dos leões. Muitos conhecem aqui a história. Era para Daniel, de alguma maneira, irmãos, por conta da circunstância, por conta da situação, e viver outra história, outra vida do que nós estamos aqui aprendendo. E mostrar, eu não tenho como prosseguir, eu não quero morrer. E todos os princípios aprendidos, toda a decisão de não se contaminar, todo o esforço, seria jogado para trás, retroceder? Não. O lindo da história, olhe para a pastora Tenielma. Daniel permaneceu firme o quê, em Deus. Apesar do decreto, apesar da má notícia, de tudo que ele estava vivendo, ser ido, irmão, ser colocado lá naquela Babilônia, e está sendo de alguma forma perseguido, as notícias chegando, mas este homem permaneceu firme. Diga amém? Firme em Deus. Porque a partir do momento que ele teve o conhecimento que não poderia buscar, que não poderia, irmãos, acionar nenhum outro, ele simplesmente não deu atenção para aquelas palavras, mas se posicionou. Com outras palavras, e com a sua atitude, é demonstrar que, independente do que for, firme no meu Deus eu vou estar, e eu não vou deixar de executar e de fazer aquilo que é importante. E qual era a prática assídua de Daniel? Qual era a igreja? Pelo menos 3 vezes ao dia, o que ele fazia? Ele orava. De acordo com o contexto de toda a história, irmãos, Daniel, ele teve uma criação, ele teve uma criação rigorosa. Ele foi ensinado. Essa criação, exatamente a criação hebraica naquela época. E ele não colocou no seu coração, não vou decepcionar. Eu não vou deixar de lado. Eu digo, Jesus, eu estudando, mergulhando, digo, meu Pai, isso tem que estar no nosso coração. O que nós temos aprendido, o que tem vindo ao nosso coração, aconteça o que acontecer, firmes nós vamos ficar no Senhor. Vontade de desistir muitas vezes vem, irmãos, somos sujeitos. A vontade de seguir as nossas vontades, nossos desejos, inúmeros. As circunstâncias dos nossos olhos que querem nos levar, digo, não, mas está aqui, como é que eu vou fazer? Não dá para fazer, senão eu vou morrer. Eu estava aqui buscando o Senhor, mas olha o que aconteceu. Fica firme no Senhor, irmãos. Deus vai te dar a vitória. Preste bem atenção, nesse contexto da história, de acordo com a história da vivência de Daniel, você vai ficar firme, você vai continuar em nome de Jesus, servindo a Deus, colocando em prática tudo que você tem aprendido, todos os teus ensinamentos. Diga amém, Jesus, na sua caminhada. E pode ter certeza, você pode ser jogado em uma cova de leões, mas você vai contemplar o livramento de Deus
Deus na sua vida. E foi o que aconteceu com Daniel. Quem crê que pode acontecer contigo, diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Tem que acreditar. É a palavra de Deus para se cumprir, irmãos. Hebreus 13, versículo de número 8. Está escrito: o nosso Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pronto, acabou. É fiel para cumprir a sua palavra. Talvez você está aqui neste culto, um exemplo só para reflexão mesmo. Pastora, olha, muitas coisas têm acontecido na minha vida para eu desistir. Muitas coisas têm acontecido na minha vida para me levar a uma vida, pastora, de sofrimento, sabe? De tristeza, de angústia. Muitas coisas têm acontecido e eu não sei mais o que fazer. E a vontade que eu tenho é de jogar a toalha, né? Um exemplo prático aí, não faça isso. Deus está nos chamando. O segredo para a vitória, o segredo para você ter uma vida de sucesso, para você, em nome de Deus, contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. Ei, preste bem atenção, o plano de Deus se cumprir, porque coisas grandes Deus tem para nós. Preste bem atenção, tem que ficar firme. Amém? Não pode vacilar. Lembra o que eu falei logo bem no início da mensagem? O diabo, irmãos, não quer ver você firmado em Deus, porque cada vez que você fica firmado no Senhor, você vai ter atitudes acertadas, os teus comportamentos, suas escolhas, o que você vai fazer vai ser correto, vai ser em Deus. Isso só vai a cada dia permitir você vencer. A obra vai ser feita, você vai estar trabalhando em Deus, e o milagre vai chegar para você. Vai ter resultado. Quem trabalha ganha, recebe, diga glória a Deus. Um exemplo. E o diabo não quer isso. Ele quer nos paralisar. Ele quer colocar sentimentos dentro do nosso coração para que nós venhamos, sentimentos malignos, malditos, de alguma forma, para que nós venhamos e cruzar os nossos braços. Estrategista. Outro exemplo a ser aqui explanado na mensagem, que eu quero destacar bem, é o exemplo de Neemias. Neemias foi aquele, irmãos, que quando soube que a cidade de Jerusalém estava fendida, que o seu povo, aquelas pessoas estavam sofrendo, tristeza estava naquele lugar. É muito forte, porque foi uma má notícia que chegou. E Neemias, é interessante, ele, irmãos, se coloca diante de Deus. A atitude de Neemias foi falar, foi apresentar, foi orar, foi colocar diante do Senhor. E quando a gente observa toda essa descrição, essas palavras, quer dizer que apesar do problema, apesar de saber como a cidade se encontrava, que ele amava, o seu povo, as pessoas ali, irmãos, sendo completamente bombardeadas, sofrendo, desoladas. Ele, por orar, a Bíblia diz que ele fez um jejum. Diga amém. Isso demonstra que ele ficou o quê? Firme. Porque uma pessoa firme em Deus, apesar do problema da dificuldade, preste bem atenção, a pessoa ora. Ela pode até chorar, porque estamos sujeitos, mas aquele choro diante do Senhor, e não quer dizer que a pessoa não seja de Deus, mas nós derramamos lágrimas. Nós lamentamos, sim ou não? Levante as mãos. O segredo é o diferencial de que nós não vamos ficar ali deixando aquele choro, nos maltratando, nos autodestruindo, mas é a realidade que vem por conta da circunstância, mas que eu me uno a Deus. E é como diz lá no livro de Jó, 22, né? Eu me uno ao Senhor, e uma vez me unindo ao Senhor, a paz chega, o bem chega na minha vida. Diga amém. Então Neemias orou, Neemias jejuou, ele se preparou para estar diante do rei Artaxerxes, para que ele pudesse ali, irmãos, ter, encontrar graça. E Deus preparou tudo, diga amém, na vida daquele homem. Mas é decisão. E assim, indo mais além, em todo o contexto da história, irmãos, ele colocou no coração: eu vou para a cidade e eu vou reconstruir ali os muros. Amém? Eu vou ali realizar uma grande obra naquele lugar.
E ele foi, irmãos, com muita sabedoria. Só que é assim, irmãos, esse desejo de não olhar para a situação, isso é algo também que eu não vou aqui explanar, mas já é para outro contexto de mensagem. Ele não olhou para as circunstâncias, só acreditava que ali poderia acontecer uma grande obra. E que o Deus que ele servia podia realizar um grande milagre ali e mudar aquela história. Diga amém? Perfeito. Só que diante dessa entrega, e diante dessa ação, dessa atitude, irmão, de fazer o diferencial naquele lugar, se levantaram, irmãos, os inimigos, conspiraram. E lá estava Sambalate, o outro lá, o tal de Tobias. Lá estavam inúmeros outros se levantando, fazendo de tudo para parar a obra. Para fazer com que, irmãos, Neemias ali não desse continuidade. Para que ele não levantasse ali os muros. E essas conspirações, armadilhas, enganos, sobrevieram. Mas a gente aprende com esse personagem. Porque ele poderia muito bem, por conta dessas situações, irmãos, desistir, largar tudo, retroceder. Estão entendendo? Levante as mãos. E não permanecer firme. Mas é aí que eu quero que você entenda, no contexto da história. Apesar de todas essas situações, conspiração, inimigos se levantando, não querendo que ali, irmãos, ele desse continuidade na obra, para que ele não executasse ali. E eles viram que ali a coisa estava acontecendo. Eles viram, irmãos, que ali eles estavam tendo sucesso. O próprio Neemias com o povo. Mas Neemias ficou firme no Senhor. Diga amém. Alguns trechos interessantes eu fazia a leitura aqui com vocês. Vamos lá, livro de Neemias agora. Relatando aqui alguns exemplos. Se for nós vamos fazer aqui a leitura dos livros, dos textos, realmente fica bem longo. E não dá para a gente ter um horário significativo aqui. Nós temos horário para finalizar. Diga glória a Deus. Então, Neemias, deixa eu ler com vocês aqui, capítulo 4. Eu vou aqui fazendo, vou pincelar aqui os versículos que eu vou ler com vocês. Primeiro, aqui os inimigos tentam retardar a edificação dos muros. Versículo 6 diz, Neemias 4, versículo 6. Quem encontrou, diga graças a Deus. Certinho aí, irmãos? Vamos lá. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os ardoditas, você vê aí os nomes aí, né, dos abençoados, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então você vê, eles ficaram, viram que estava sendo tapado, as coisas estavam acontecendo, eles ficaram furiosos. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Versículo 8, digam comigo. Versículo 9, desculpa. Bem bonito, solta a voz aí, irmãos, todo mundo participando, vamos lá. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e dos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Ele não desistiu, irmãos. Diga glória a Deus. Firmado ele estava, apesar da conspiração, apesar das notícias, apesar, irmão, dos levantes, persuadindo mesmo ali.
e ele firme. E aí é interessante, versículo 14: e olhei e levantei-me e disse aos pobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Diga glória a Deus. Tem que pelejar. O inimigo pode se levantar, aconteça o que acontecer, os Sanbalates, os Tobias, os Ardoditas, seja lá o que for do inferno, que querem parar a obra. Irmãos, fica firme em Deus. Diga amém. Firmado em Deus, você não vacila, você vai contra as evidências negativas, malditas, você não permite o mal prevalecer. Você entende do fundo da alma: eu tenho um Deus que vai me dar a capacidade e vai me dar a condição. Eu tenho um Deus que vai me dar a vitória. É Ele que me escolheu, Ele que tem a obra para fazer através da minha vida. Amém? Eu vou conseguir ver a minha família transformada. Eu vou conseguir sair dessa situação de vício. Eu vou conseguir, em nome de me libertar da prostituição. Eu vou conseguir ver a minha casa transformada. Glória a Deus. Agora, é para aqueles que estão firmes, ou seja, fica firme aonde? No Senhor, não retrocede. Você vê lá no início, Neemias lá, irmãos, derramou lágrimas, orou, se jejuou, se posicionou, lá, irmãos, né, falou lá com o rei, foi liberado. Não, eu vou lá. Só que as lutas vieram, muitas vezes a gente toma a decisão, irmãos, e está indo tudo muito bem, mas nós temos que entender. Um versículo super conhecido, ministrar aqui, lembrar: nesse mundo nós teremos aflições, mas Deus diz para a gente ter tristeza, é para ter bom ânimo. Ele é para imitar, e Ele venceu o mundo, e nós vamos vencer também. Ele venceu a cruz, irmãos, e Ele deixou o exemplo para nós. Nós temos que ter os mesmos sentimentos. Diga graças a Deus, os mesmos sentimentos. E a gente mergulha, a gente se alegra e vê no contexto, na vivência, na história desse personagem Neemias, e vê o quanto o meu irmão, apesar das circunstâncias, mas firme no Senhor ele ficou. Lá no capítulo de número, deixa eu ver aqui outro que eu vou estar lendo com vocês. No capítulo 6, também muito forte, onde os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar Neemias. Mais uma vez ali, vieram com tudo. E eles achavam que eram espertos. Tentaram persuadir de alguma forma, irmãos. Só que é muito interessante, porque Neemias muito atento. Eu entendo aqui, irmãos, de um dom, em uma característica positiva que fez parte da vida de Neemias, que foi o discernimento, que é algo que todos nós cristãos precisamos buscar muitíssimo na nossa caminhada. E ele não caiu na armadilha. Ele não permitiu com que os inimigos o intimidassem, de forma alguma. E aí interessante, lá no versículo, eu não vou ler o texto completo, tá bom? Vamos ver aqui o versículo de número 5, por favor. Quem encontrou, diga amém. Certinho? Então, Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes, desculpa, se ouviu a Gesem. Diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Foram 5 tentativas, viu, irmãos? O inimigo tenta, e nós temos que ficar firme, porque ele pode tentar quantas vezes for, mas você vai ficar na sua posição. Glória a Deus em Cristo. Pronto, versículo 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas. Olha só a sabedoria, o discernimento de Neemias. Versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora,
Pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Diga glória a Deus. Levante as mãos bem alto, mas bem alto mesmo, e diga: Senhor, esforça as minhas mãos. Eu não vou parar a obra, independente das lutas, eu vou ficar firme no Senhor. Aplauda o nosso Deus bem forte. É desse jeito que a igreja tem que estar. Chama-nos para reconhecer e termos esta segurança, independente do que for, firmados em Deus. Olhe para a pastora, não dá para retroceder. E fique atento nas ciladas, nas armadilhas, nas conspirações. Fique atento nos sambalates. Fique atento nos Tobias. Fique atento, irmãos, naquilo que vem de alguma forma para querer te ludibriar, te maltratar, te enganar. O inimigo não quer uma pessoa firme e consciente e segura do que ela é em Deus. E do que Deus é e representa automaticamente para si. Porque ele sabe que uma pessoa assim, ela vai permanecer, glória a Deus, e a obra vai se concretizar. O plano vai se cumprir. E se cumpriu, viu, igreja? Que lá no versículo de número 13, eu estou saltitando alguns versículos. Você que depois querendo ler em casa completo, fique à vontade. Faça isso. Muito bom. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias iam para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque eram genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã. Tomara a filha de Mesulão, filho de Benequias. Então as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. E aí ele relata, e ali, irmãos, ele verdadeiramente declara, irmãos, o final, a vitória. Os muros foram o quê? Reconstruídos. Glória a Deus. A obra ali foi concretizada. Pode ter inimigos, pode armar o que for, mas você permanece firme. Em nome de Jesus, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra a sua vida. Diga graças a Deus. A palavra de Deus é bem clara, irmãos, é muito forte. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Isso quer dizer que nós iremos alcançar, nós iremos contemplar, nós iremos ver a maravilha de Deus na nossa vida. Amém? Então, no versículo inicial da mensagem, onde eu explanei, destaquei o exemplo também de Paulo, em toda a sua instrução e cuidado e preocupação em relação aos Filipos. E ele permitiu ali com que eles entendessem e compreendessem. Olha, apesar do que vocês estão enfrentando aí, essa situação que vocês estão enfrentando aí, mas eu quero que vocês saibam que o importante a ser feito, para que vocês não caiam nas falsas doutrinas, para que vocês não percam aí tudo que vocês aprenderam, para que vocês realmente permaneçam amando o Senhor, é ficar firme. Tudo que vocês aprenderam, não deixem de colocar o quê? Em prática. Amém? Então, retornando aqui para nós concluirmos a mensagem, tem muita coisa boa aqui, viu, irmãos? Eu preparei tudo aqui, não vai dar para eu fazer a leitura de tudo, para ler tudo melhor. 4, versículo 1, não foi isso? Iniciamos a mensagem aqui nesse versículo. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firmes do Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o quê? O Senhor. E aí nos versículos posteriores ele vai, não estejais inquietos por coisa alguma, aí vai mostrando, vai ensinando para que eles pudessem ali permanecerem firmes no Senhor, não deixando com que, irmãos, as sãs doutrinas, com que as práticas erradas, com que, irmãos, tudo aquilo que viesse de alguma forma para conturbar, para irmãos, ali mexer com, né, ali com a vida deles, de alguma maneira, não viesse prevalecer. O entendimento, todo o conhecimento que eles haviam obtido, que eles haviam ali, irmãos, alcançado. E é o que Deus quer para a gente, amém? Então, assim, que Deus nos permite aqui aprender, que fica de lição para a gente, ensinamento para quem quer uma vida vitoriosa, para quem quer uma vida onde quer contemplar o cumprimento da palavra de Deus. Fica firme no Senhor, irmãos. Diga graças a Deus. Não permita com que as circunstâncias, as lutas, as batalhas da vida, de alguma forma, as propostas, venham nos impedir você de se firmar em Deus. E você que se avança, você se coloca, mas pastor, eu me coloquei, eu me esforcei, surgiu ali, pastor, um obstáculo, mas estão se levantando contra mim. Permaneça firme no Senhor, fica firme no Senhor, e Deus vai te dar a vitória. A palavra de Deus, ela, irmãos, diz de uma forma muito especial, e aqui eu concluo a mensagem. Hebreus 10, 38, 39, coloca aí na tela por gentileza. Hebreus 10, 38, 39. E, irmãos, é o que nós precisamos colocar em prática. É o que nós precisamos a cada dia permitir fazer parte da nossa vida. Está escrito: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer o quê? Nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Quem está unido a esta verdade, levante as mãos. Vamos ficar firmes no Senhor. Daniel ficou, Neemias ficou, e por isso eles receberam e desfrutaram do milagre. Livramento chegou, glória a Deus. A vitória foi alcançada, a história mudou. Não deixe nada impedir você de ficar firme, porque a bênção de Deus é grande e coisas boas estão chegando, irmãos. Diga amém. Aplauda que Ele merece. Chuva de bênçãos para a gente. Olhe para o seu irmão, aperte a mão dele e diga: tome posse dessa palavra, irmão.